Tem que falar uma coisa para vocês. Eu participei de vários eventos de Vibe Coders, seja presenciais ou online, e eu percebi um padrão. Eu achei que eu fosse encontrar produtos e ideias incríveis e pessoas que tinham conhecimento de código, mas utilizavam a inteligência artificial para poder efetivamente agilizar, ganhar mais produtividade, mais velocidade para poder fazer o código. Mas eu encontrei um padrão que me deixou extremamente preocupado. Programar nunca foi o código. Você deve ter ouvido essa frase algumas vezes e ela é uma extrema verdade. O código sempre foi uma commodity, ele sempre foi uma forma de você chegar a um determinado objetivo, de você conectar informações, de você conectar clientes, demanda a um determinado produto. E com a IA, isso se mostrou que era cada vez mais commodity, Ficou cada vez mais barato, por exemplo, criar um código. Mas aí vem o que é interessante. A IA escreve código, mas quem que define a arquitetura, quem é que define a segurança, quem é que define a escalabilidade, quem é que define as regras do negócio? Isso os Vibe Coders, que eu achei que fossem conseguir fazer, não estão conseguindo fazer e estão gerando graves problemas para sistemas que vão poder ser utilizados por empresas, vão poder ser utilizados por uma grande quantidade de pessoas. Isso está virando um grande problema do Vibe Coding. E uma coisa interessante foi que eu vi pessoas extremamente felizes nos eventos, falando de um site que tinha feito, de um site financeiro, não lembro muito bem foi um site financeiro, com a ideia até interessante, assim, conectava coisas que já existiam, mas era uma ideia interessante, ele estava se vangloriando porque ele tinha feito aquilo ali em 2 horas, E aí eu perguntei, tá, e como é que é a sua parte de autenticação? O que você utiliza? Ele ficou meio assim, você usa autenticação de 2 fatores, como é que é a sua página de login? Você usa um JWT? Você usa como é que é a sua session? Você salva cookie, não salva? É direto no session storage? Você salva no teu servidor? Como é que é a parte de criptografia? Você tem noção disso? O cara não sabia absolutamente nada. E não, o Cloud escreveu. Então, só porque o Cloud escreveu e você botou alguns guardrails de segurança, não quer dizer que foi aplicado aquele guardrail. E eu perguntei, você testou? Não, testei, funciona. Aquele famoso que antigamente a gente tinha, na minha máquina funciona. Mas na máquina dele funcionar não quer dizer que no mundo real vai funcionar com uma escala maior e com pessoas tentando efetivamente hackear o sistema dele, Outra coisa que eu perguntei para ele também foi como é que você monitora isso, você usa algum programa, você tem algo de fila para quando você criar uma escala, você usa um Redis, como é que você trabalha a memória, CPU? Cara, ele não sabia absolutamente nada, ele achava que o site, só porque tinha um layout, um front-end bonito, era o que valia, Para ele era o que estava funcionando ali, para o cliente dele, que não tem um conhecimento menor ainda do que ele, achava que era lindo também. Por isso que eu vi uma matéria que o cara dizia, foi muito interessante, ele estava gastando 600 mil, 6 milhões, nunca era o valor com desenvolvedores, ele substituiu por IA, teve uma economia maravilhosa, e falou, mas o grande problema é que a gente criou com a IA, mas a gente não consegue manter com a IA, que ficou muito grande, a IA não consegue dar manutenção ao nosso código, ficou extremamente denso para poder dar essa manutenção, quebra diversas vezes, tem problema de infraestrutura e tal, não foi pensado para poder ter o volume que eles precisavam para poder atender. Enfim, isso vai acontecer frequentemente com quem está utilizando o Vibe Coding. E isso fica claro que ele construiu o MVP, não construiu um software ainda, E não vamos falar só mal, não vamos falar só da parte negativa, vamos falar também qual é a solução. Não adianta também só falar do problema se a gente não tem uma solução, E aí o maior erro é que as pessoas falam assim, cara, faz um sistema de vendas, faz um site que faz isso. Cara, a IA vai tomar qualquer caminho que tiver ali mais rápido, ou tiver mais fresco no cálculo matemático que ela tem, e vai tentar chegar naquele objetivo que você pediu para ela. Mas não necessariamente aquilo que você quer. Um engenheiro de software, efetivamente falando, ele pensa completamente diferente, ele entrega um prompt muito mais elaborado. E aí eu vou dar algumas dicas aqui para a gente poder ir para a parte prática e botar isso efetivamente em prática, Então, antes de escrever qualquer código, você tem que fazer todas as perguntas necessárias para entender o problema que pode acontecer. Por exemplo, divide em módulos esse teu site. Por exemplo, o site financeiro. Vamos falar do módulo de autenticação. Quais são as melhores práticas do mercado? Como é que é feita a autenticação? Como é que está sendo o software que você criou? Qual a linguagem você está utilizando? Quais são as vulnerabilidades já conhecidas? Como é que eu crio guardrails para proteger essas vulnerabilidades? Pede para a IA testar essas vulnerabilidades já conhecidas, pede para uma segunda IA fazer um teste no teu site. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, isso aqui é uma dica muito boa, eu pego o meu software, eu coloco numa outra máquina, eu rodo ele e eu peço para o Cloud criar um time de Red Team, de Red Hat, que é
os hackers que vão tentar roubar informações efetivamente, para ele tentar fazer a invasão nesse meu software que eu coloquei numa outra máquina, e ele começa a perceber todas as falhas que poderiam existir nesse software, que às vezes passam batida até mesmo para um desenvolvedor com muitos anos de experiência. Tem coisas que você delegou para a IA, por mais que você tenha experiência e peça para ela fazer de uma determinada maneira, ela não faz exatamente, né? Porque o problema da inteligência artificial é que ela não é determinística. Ou seja, quando você fala 1 mais 1 igual a 2, isso é algo determinístico. Por isso que o código tenta o máximo possível, através de uma sintaxe, fazer ser determinístico. A IA não. Você pode pedir uma informação para ela agora, daqui a 1 segundo você pedir a mesma informação, ela vai te entregar uma resposta completamente diferente. E isso muda na hora que você pede para poder fazer, por exemplo, um módulo de segurança de uma determinada maneira, mas é normal. Por isso que esses testes são muito importantes. E não adianta, o mundo vai continuar utilizando a inteligência artificial, a gente vai continuar utilizando, é só questão de tempo mesmo e de se adaptar a fazer a utilização da inteligência artificial da melhor forma possível. Outra dica, né, que eu até anotei aqui, para você pedir 3 arquiteturas possíveis e explicar quais são os trade-offs de cada uma delas, por que essa é boa de utilizar, por que essa é melhor, o que eu perco usando uma, usando outra, e aí você mesmo conseguir tomar a decisão e seguir sempre naquela arquitetura, e sempre, né, voltar, se você não tiver conhecimento de código, voltar na IA e perguntar, a gente está usando essa arquitetura, estamos usando esse modelo que a gente combinou lá atrás, e sempre manter essa linha. Outra dica muito boa é usar a IA, aí você usar uma outra IA que está fresca, que não está na tua sessão, tem uma outra sessão, e pedir para ela criar críticas, como se ela fosse um tech lead, um staff engineer, ou alguém especializado em revisar código, e trazer problemas que ela está visualizando ali de forma simples, e ela vai trazer. Você pede para ela criar um MD com prompt para fazer uma correção e joga na sua IA originária. Então você vai utilizando IAs diferentes para poder construir esse bloco, né? Então isso aqui já garante mais uma camada ali de segurança de falhas, né? Outro ponto, quando a gente programava na mão, a gente odiava escrever teste. Agora a IA escreve teste para a gente. Então é importantíssimo que você peça para ela escrever teste, escrever AI de teste, testes que você nunca imaginou que poderiam acontecer. Pede para ela assim, cara, fugindo do óbvio, o que pode acontecer com esse sistema que eu deveria ter atenção? Então você criar esse hábito de pedir esses testes vai ser muito bom para você identificar o código que ela está produzindo. Outra coisa, na questão de segurança, você vai ter vários endpoints, né? Então, você pedir para ela testar aquele endpoint do ponto de vista de segurança. Aí eu incluí aqui alguns pedidos, né? Faz uma análise de segurança nesse endpoint pensando em SQL Injection, XSS, SSRF, CSRF, Prompt Injection, que é muito fácil de fazer hoje em dia, Secrets, Auth, Rate Limit. Se você não sabe o que é um Rate Limit, por favor, pesquisa, porque é fundamental para quando você começar a ganhar escala. Tá? Outra dica que eu elenquei aqui é peça performance. Onde esse código vai quebrar quando eu tiver 100 mil, 10 mil, 1000 usuários? E ela vai começar a pensar para você e você vai começar a entender daquele código. Agora me explica uma analogia, o que isso está fazendo, onde isso se conecta, por que isso quebraria, e aí você vai conseguindo ganhar cada vez mais conhecimento ali a respeito do seu próprio código com a inteligência artificial. Outra coisa que é importante também, que eu vejo poucas pessoas fazerem, pede observabilidade, ou seja, gere logs, gere prints na tela, coloque num TXT, coloca num dashboard para você, mas peço para ela poder gerar logs daquilo que ela está fazendo, da tua aplicação, na verdade, para que quando algo aconteça, você consiga visitar no log e entender o que aconteceu. Isso é básico, mas muita gente que faz job coding não entende. Outro ponto importante é pedir documentação. Pede para ela escrever uma documentação bem complexa, bem completa, separada por áreas, assim como se fosse para um outro desenvolvedor poder ler essa documentação, que você pode usar uma outra IA efetivamente para poder revisar tudo que ela fez de acordo com a documentação que ela colocou, né? E a melhor dica eu guardei para o final: não peça para ela, faça isso, faça aquilo. Você vai pedir o seguinte, ó, me faça perguntas até ter 95% de confiança de que a gente entendeu efetivamente o problema. Por que eu falo a gente? Porque ela vai dizer que entendeu, mas você é o cara que precisa entender. Então você vai conversando com ela, dizendo o problema, buscando a solução, tentando entender, até que você efetivamente entenda. Quando você efetivamente entender, você vai mandar para ela, olha, eu entendi que a gente está fazendo isso dessa maneira, seguindo por esse caminho, usando essa tecnologia, fazendo isso. Correto? E ela vai te dar que tá ok. A partir daquele momento, você pode continuar fazendo o seu código, porque você vai ter a certeza que você entendeu efetivamente o que vocês dois estão construindo. E existe uma crença, né, no futuro que a IA vai substituir os programadores. Eu não acredito nisso.
Acho que a IA não vai substituir o programador, mas a IA ela vai substituir programadores que codam no modo antigo ainda e que não utilizam a inteligência artificial para ganhar produtividade. Então, a maior vantagem que a gente tem hoje é saber programar, saber código, pensar como engenheiro, como arquiteto de software, né? E saber utilizar a inteligência artificial da melhor maneira para poder te entregar aquilo o mais rápido possível. Porque vamos ser sinceros, escrever, tinha gente que gostava de escrever, eu já não gostava. Era um saco. Tinha que escrever linha, um monte de coisa, funções grandes. A parte de exercitar o raciocínio era muito bom, a lógica era muito boa, mas escrever sempre foi um saco. Então hoje a gente tem uma puta ferramenta que escreve pra gente extremamente rápido e códigos com 10 mil linhas, com uma facilidade muito tranquila, que a gente demoraria muito mais tempo. Então cabe só a gente ler, revisar e conversar com ela, porque ela também consegue ler pra gente e traduzir o que está ali ou trazer pontos importantes pra gente. Então, quem tiver esse conhecimento serão os grandes colaboradores aí do futuro que vão ganhar muita grana. Então esse foi mais um vídeo do canal Protocolo Cammy. Hoje falando um pouquinho de Vibe Coding, porque eu tive essa experiência com vários eventos. Eu queria passar para vocês o que eu estava vendo do mercado, efetivamente, como a galera está se posicionando, como as coisas estão acontecendo. E foi isso que eu vi, efetivamente. Fiquei um pouco preocupado, confesso. Acho que o setor de segurança vai crescer bastante no caminho que a gente está seguindo, mas eu acho que tem um caminho muito bom e é o que eu vou tentar fomentar aqui nesse canal, que é dar orientações para vocês de pensar como engenheiros, pensar como arquitetos de software, ter curiosidade de entender realmente como o código funciona, para você poder pedir para a IA fazer o melhor código possível. Então esse vai ser o meu objetivo, de conseguir fazer você se tornar o melhor arquiteto, o melhor engenheiro de software com inteligência artificial. E se ficou até aqui, gostou desse vídeo, gostou do nosso canal, se inscreve se você não é inscrito, dá o seu like para o YouTube entender que esse vídeo tem valor e entregar para mais pessoas, e te vejo no próximo vídeo.